Hallo, liebe Leute, da bin ich wieder. Hoje eu vou falar para vocês sobre como aumentar o vocabulário de vocês em alemão. Mas não, eu não tenho uma fórmula mágica antes que vocês me perguntem. Para aumentar vocabulário, a gente tem que estudar e estudar muito, e eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço até hoje para aumentar o meu vocabulário em alemão. A resposta é muito fácil. Eu uso flashcards. O que são flashcards? Vocês lembram que antigamente, talvez vocês não lembrem, talvez vocês sejam muito jovens, mas antigamente as pessoas utilizavam umas cartinhas, uns cartõezinhos pequenos para aprender vocabulário. Então, elas escreviam de um lado uma palavra e do outro a tradução. E assim, quando elas estivessem, por exemplo, no ônibus, no caminho para a escola ou em algum tempo livre, elas treinavam olhando para a palavra e tentando mentalmente dizer a tradução e assim aumentavam o vocabulário ou aprendiam. Hoje em dia, esse conceito dos flashcards, ele foi trazido então para o meio digital e foi também aprimorado com os algoritmos. E então eu queria mostrar para vocês um aplicativo que eu uso, que é muito bom, super versátil, porque ele está disponível para o computador, para o navegador, para o celular, para Android, para iPhone, para todos os tipos de celulares. E ele tem um conceito bem interessante e eu vou mostrar para vocês. Uma coisa que eu gostaria de falar antes de mostrar esse aplicativo para vocês é que é muito importante que nós tenhamos o trabalho de fazer com as nossas próprias mãos o vocabulário que nós queremos aprender. Então, hoje em dia é muito fácil você baixar um aplicativo que treina vocabulário e aí já vem uma lista de vocabulário pronta para você e você tem que ficar decorando aquela lista. Isso é um trabalho um tanto enfadonho, porque você precisa ficar decorando uma lista de palavras que você talvez nunca nem tenha visto na vida sem nenhum contexto. Então, como eu faço? Vamos supor que eu estou lendo uma revista em alemão. Essa aqui, inclusive, é a Fluta. Se vocês quiserem, posso fazer depois um vídeo falando sobre. E eu achei uma palavra nova. Bom, vamos supor que essa palavra está tão difícil de entender, porque geralmente, quando a gente está lendo um texto, a gente tenta entender a palavra pelo contexto, mas vamos supor que essa palavra é tão difícil que eu fiz questão de ir no vocabulário para procurar o significado dela. Então, as chances de eu me lembrar dessa palavra é muito maior, porque eu li um texto com essa palavra, eu já sei o contexto em que aquela palavra estava, eu tive o trabalho de procurar a palavra no dicionário, e aí então eu acrescento essa palavra na minha biblioteca do Anki e faço um treinamento e vou exercitando memorizar essa palavra durante os dias, ao longo dos dias. Então, as chances de eu esquecer algo que eu mesmo fiz é muito menor do que a chance de eu esquecer uma coisa que alguém me deu pronta e disse, decora isso aí, sem nenhum contexto, sem nenhuma memória que eu possa conectar a essa palavra. Agora eu vou mostrar para vocês o Anki. Como eu falei, hoje em dia eu acabo usando esse aplicativo mais no celular, mas também uso no computador. Ele tem versão instalável, versão que você usa no navegador, versão que você usa para tablet, para celular. E vocês podem ver aqui que é o conceito que eu expliquei. É um flashcard, então de um lado você tem a palavra, do outro você tem a tradução, ou você tem uma imagem e uma tradução, e o nome daquela imagem, né, o que aquela coisa significa. Muitas pessoas utilizam, por exemplo, para aprender geografia, ou também para aprender uma língua. Nesse exemplo aqui a gente tem, por exemplo, acho que japonês ou chinês, não sei. Então, vou deixar linkado na descrição do vídeo o link para baixar esse aplicativo. Infelizmente, ele é pago para iPhone, mas vocês podem buscar por flashcard na App Store e vocês vão achar alguma coisa equivalente. O legal do Anki é que ele sincroniza na nuvem. Então, vamos supor que eu estava treinando vocabulário no meu celular e aí eu saio, vou para o computador, eu continuo de onde eu parei.
Não é que eu tenho uma biblioteca em cada dispositivo. E aí vamos jogar um pouquinho aqui com a minha biblioteca. Vocês podem ver que eu tenho vários decks, ou seja, vários baralhos. Vou usar esse aqui, que é vocabulário em geral em alemão. E aí eu tenho aqui a palavra componente em português, então a minha intenção é que eu diga ela em alemão. E eu acho que é die Komponente no singular, die Komponenten no plural. Acertei. Então, com base nisso, eu posso dizer foi fácil, foi ok, foi difícil ou foi muito difícil. E a depender da resposta que eu dou, o aplicativo vai me perguntar sobre essa palavra em um tempo diferente. Como foi muito fácil para mim, ele vai me perguntar daqui a 3 dias. Próxima palavra, malha fina, fiscalização da contabilidade de empresas. Eu acho que isso é em alemão, Steuerfahndung. Die Steuerfahndung, e o plural seria com EN. Acertei. Então, foi muito fácil. Daqui a 2 dias, eles me perguntam de novo. Agora eu tenho Taumeln, Schwanken und... E eu quero que seja um sinônimo. Eu acho que é Torkeln. Acertei. Vai me perguntar daqui a 2 dias de novo. E é assim que funciona, gente. O legal disso é porque você cria suas cartas. Eu não recomendo você baixar as cartas já pronta, porque você tem essa opção de baixar cartas já preparadas por outras pessoas, porque você talvez não vai entender bem. Como vocês viram, eu coloco ali 2 palavras e sinônimo, e o que eu quero é um sinônimo. Cada um faz suas anotações da sua maneira, e pode ser que você não entenda as anotações de outra pessoa. O outro argumento para vocês fazerem as próprias cartas de vocês é porque as chances de vocês esquecerem é menor. E outro ponto que é muito interessante é que esse aplicativo te dá a opção de dizer o quão difícil foi, e quanto mais fácil a palavra vai sendo para você, mais distante no futuro essa palavra vai ser perguntada novamente. Então, tem algumas palavras que eu respondo e só daqui a um ano o aplicativo me pergunta novamente. Sobre quantas palavras ou quanto tempo cada um deveria aprender. Isso eu acho bem individual e, para mim, eu tenho o objetivo de tempo. Então, para mim, tanto faz se eu aprendi 10 palavras no dia ou se eu aprendi 300. Para mim, o que importa é que eu treine pelo menos meia hora por dia. Então, todos os dias, por meia hora, eu exercito o vocabulário que eu quero aprender. E, obviamente, quando eu estou conversando com alguém, eu tento usar esse vocabulário, porque são essas ocasiões em que a gente testa o que a gente aprendeu, a gente testa a nossa competência, se o que a gente está dizendo está correto. A gente pode receber uma correção, se, por exemplo, não estiver correto. E geralmente a gente não esquece quando a gente usa essa palavra num contexto muito específico, contando uma história para um amigo ou vivenciando alguma coisa. Bom, essa é a minha dica por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Contem para mim aí no vídeo se vocês já usavam o Anki e qual foi a experiência de vocês com esse aplicativo. Se vocês não usavam, me contem como está sendo a experiência de usar e também quais outros tópicos vocês gostariam de ver no canal, ok? Muito obrigado e até a próxima. Auf Wiedersehen. Tschüss.